como é que é? Li, gostei. O Poder da Visão, George Barna, da Abba Press. Tem a ver com o que a gente vai desenvolver, especialmente hoje de manhã, durante essa semana. Como você pode captar a visão de Deus para a sua vida pessoal e ministério cristão. O Poder da Visão, George Barna, Abba Press. Tá? Deu para anotar? Abra sua Bíblia no livro dos Atos, capítulo 26. Capítulo 26, versículos 13 e seguintes. O apóstolo Paulo está diante do rei Agripa e ele é questionado a respeito da sua posição como cristão e como pregador do Evangelho. Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós reconhecemos a Tua presença aqui conosco e nos inclinamos reverentes diante da manifestação da Tua glória e da Tua graça nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua palavra. Nós costumamos dizer a respeito de dois estados do Brasil, de modo particular, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo. Nós costumamos dizer que nesses dois estados, de modo específico, as igrejas crescem por si mesmas. E a única coisa que o pastor precisa fazer é não atrapalhar. Não é isso que a gente vai dizer? E na realidade, de modo mais ou menos geral, é assim, não é? As igrejas crescem por si mesmas e a única coisa que o pastor precisa fazer é não atrapalhar. É difícil a gente conseguir fazer com que a igreja não cresça. Agora, o que isso significa? Significa simplesmente deixar as coisas acontecerem? Simplesmente significa que, bem, a coisa está bem, está maravilha, se em outros contextos o pastor tem que estar lá na frente, puxando o povo, catucando o povo, chamando o povo. Nesse nosso contexto, onde tantos mártires já deram a sua vida, já regaram o solo e a semente com o seu sangue, as suas lágrimas, o seu suor, não é? A coisa brota, floresce e frutifica. Será que é simplesmente deixar a coisa acontecer? Eu penso que, infelizmente, às vezes nós nos acomodamos a essa ideia. E a gente consegue levar aí 10, 20, 30, 40 anos, de repente, driblando essa coisa toda, e a gente vai nas águas, e a coisa parece que acontece. Hoje de manhã, eu quero compartilhar com vocês, na realidade, um desafio, fazer um desafio, compartilhar preocupações com relação a isso, a visão de Deus para a igreja. Até que ponto nós temos uma visão clara do que Deus espera do nosso ministério e, de modo particular, de manhã a gente quer desenvolver um pouco mais a questão da igreja, do que Deus espera das nossas igrejas. Até que ponto as nossas igrejas têm uma visão clara de para onde elas estão sendo conduzidas.
Será que nós pelo menos sabemos, ou será que nem nós sabemos? Será que isso é alguma coisa que de fato está sob o nosso controle do ponto de vista humano? Ou será que simplesmente estamos deixando as coisas acontecer? Uma das coisas que me impressionam no ministério de Paulo, na vida e no ministério do apóstolo Paulo, é que Paulo é um homem, um líder, conduzido por visões de Deus. Ele fala muito a respeito das suas visões. E por favor, não levem isso para certas implicações teológicas que não estão contidas nessa afirmação. Paulo muitas vezes foi conduzido pela voz audível do Espírito de Deus falando ao seu coração, por visões claras de anjos de Deus, por sonhos. Ele muitas vezes foi conduzido por isso, e a gente percebe claramente como isso vai conduzindo a sua vida. Eu não quero entrar nesse aspecto de como Deus vai nos revelar a sua visão. Eu não estou aqui preocupado com essas discussões teológicas que às vezes alguns gostam de puxar, de catucar para causar polêmica, porque esse tipo de coisa não acrescenta. Mas estou aqui para dizer o seguinte, que Deus está definitivamente interessado em passar-nos a sua visão. No versículo de número 19, Paulo diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. É claro que Paulo teve uma visão clara de Deus para a sua vida e para o seu ministério. De modo sintético, essa visão está aqui nesse texto. Após a sua conversão, verso 16, ele diz, o que ele ouviu do Senhor Jesus: mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer. Deus está dizendo: eu te apareci para te fazer isto e aquilo, coisa clara, te fazer ministro e testemunha, livrando-te deste povo dos gentios aos quais te envio. Ele diz a quem o está enviando. Isso fala de propósito desse enviar. Para construir o quê? Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Verso 20: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28, nós vamos perceber como esta visão afetou a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Eles são ministros de Cristo, falo como fora de mim ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri um naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E aí ele diz: além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. O que isso significa? Que alguém, para suportar todas essas coisas, precisa ter uma visão muito clara, uma visão muito profunda de propósito, de aonde quer chegar e do que está pretendendo construir. E eu creio que um dos motivos que muitas vezes nos trazem desalento, que muitas vezes nos trazem desânimo, diante de coisas muito menores do que essas que o apóstolo sofreu, um dos motivos é porque a nossa visão não está bem clara e bem nítida na nossa mente e no nosso coração. Então eu quero catucá-los hoje de manhã com
com esta questão. Você tem uma visão clara do que Deus espera para o seu ministério, ou do seu ministério? Você tem uma visão clara de que tipo de igreja você está construindo como líder e como ministro de Deus? Ou está simplesmente deixando acontecer e dizendo, é pela graça de Deus, Deus é bom mesmo, Ele vai abençoar e a gente chega lá? A antiga versão dizia, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. A convicção que eu tenho é que antes de dar essa visão à igreja, seu povo, o Senhor vai dar essa visão aos seus líderes, aos seus profetas. Nós temos de ver lá na frente. E é por isso que nós estamos preocupados aqui com as tendências para o terceiro milênio. É por isso que vocês estão preocupados com esses temas. Em Provérbios 29, 18, a Bíblia diz que, não havendo revelação, o povo perece. Está lá na sua versão, né? No célebre sermão, na marcha sobre Washington, na defesa dos direitos humanos iguais para todos os cidadãos da América. Eu vi o filme original, em preto e branco ainda, daquele dia magnífico em que se reuniram 300 mil pessoas em Washington. E Martin Luther King, pastor batista, nosso colega, não sei se era membro da ordem aqui, não, honorário, né? Mas isso é importante a gente lembrar. Eu lembro que ele estava fazendo o seu sermão ali, e aquela gente toda o estava ouvindo, e de repente ele abandonou as suas anotações, e ele simplesmente olhou para o povo e começou o verdadeiro sermão. I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Sonho com um dia em que nesta nação todos os cidadãos, não importando a cor da sua pele, não importando a sua raça, não importando o seu nível social, terão direitos iguais. Eu tenho um sonho. E assim ele foi até o final, e foi ovacionado, e aquilo incendiou não só os negros na América, mas incendiou outras populações, e a América foi incendiada. Alguns dias depois, ele foi alvejado por um tiro e foi morto. Ele morreu por causa do seu sonho, mas ele tinha um sonho, uma visão, alguma coisa que ele queria concretizar, alguma coisa que ele tinha certeza que mais cedo ou mais tarde seria a realidade na sua nação. José do Egito foi apelidado de lá vem o sonhador Mó. Eu não sei como é que diz na sua Bíblia, né? Mas na minha diz assim, lá vem o sonhador Mó. Eu não estou falando de coisas utópicas, eu estou falando que a gente tem que ter uma visão muito clara daquilo que Deus espera e Deus quer construir na nossa vida e no nosso ministério. E que frequentemente o nosso desalento, que frequentemente o nosso desânimo, que frequentemente a nossa desorientação, que frequentemente atitudes nossas e decisões não conferem com aquilo que seria sabedoria, porque nós não temos uma visão clara. Eu quero compartilhar com vocês um documento que é muito nosso, na Primeira Igreja Batista em São Gonçalo, a declaração de visão da igreja. Eu sei que aqui há profissionais nessa área de planejamento estratégico, técnicos, gente formada nessa área, mas eu estou aqui falando como pastor. Essas coisas eu estou simplesmente compartilhando como pastor, o que me dá uma alegria e uma tranquilidade muito grandes. E eu tenho uma visão muito clara há muitos anos de onde eu quero chegar. Isso se estabelece como referência, como diretriz para tudo que eu faço, para aquilo em que eu invisto o meu tempo, para aquilo em que eu invisto as minhas energias. Me ajuda a definir o meu programa de vida e o meu programa de ministério.
o que é importante e o que não é importante. Então, eu escrevi, como líder eu tenho essa responsabilidade, ouvindo muita gente, conversando com os líderes, ouvindo, mas eu escrevi a visão. Alguém vai questionar, mas isso aí tem um pouco de visão e tem um pouco de missão. Não estou preocupado com esse aspecto. Eu só quero desafiar vocês a, nessa semana, pegarem um pedaço de papel, se não fizeram isso ainda, e tentarem sintetizar a visão de que igreja vocês querem construir. Que igreja? Não importa quanto tempo Deus tenha para o seu ministério nessa igreja, mas será que você realmente consegue colocar no papel isso? A questão é essa: nós presumimos muitas vezes que a gente tem isso claro na mente. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei. Mas quando se trata da gente dizer isso, da gente expressar isso, da gente escrever isso, frequentemente nós nos complicamos um pouco. E isso denuncia o fato de que talvez nós não estejamos conseguindo passar para a nossa igreja a nossa visão. Não é? Então eu desenhei assim, quero ler para vocês, não é? Não é nenhuma referência mesmo, porque a visão é uma coisa muito pessoal, muito específica, muito individual. Então não adianta a gente tentar se referenciar por isso e tentar copiar isso, não é? A visão da nossa igreja é essa. Primeira Igreja Batista em São Gonçalo, a visão: desejamos edificar no poder do Espírito Santo uma igreja cada vez mais consistente no conhecimento e na prática da palavra de Deus, unida em profundo e genuíno amor fraternal em Cristo Jesus, em que os crentes tenham inabalável convicção de sua experiência de novo nascimento, e por isso mesmo vivam em novidade de vida, santidade, pureza e piedade. Uma igreja cuja paixão maior seja testemunhar de Cristo, ganhar almas e enviar missionários, que ame o estudo sério e profundo das Sagradas Escrituras e envolva todos os seus membros em ministérios nos quais tenham a oportunidade de exercer os seus dons espirituais, de modo a abençoar uns aos outros e a comunidade secular na qual estamos inseridos como indivíduos, famílias e como igreja. Alguém vai dizer, isso é o que eu quero para a minha igreja também. Tudo bem. Mas eu enfatizo em algumas palavras aqui, algumas coisas que nós consideramos como igreja essenciais nessa construção. De modo particular, nesse tempo em que nós estamos começando a construção de novas edificações para a educação religiosa e da ampliação do santuário, eu tenho estado muito preocupado em que essa visão esteja cada vez mais clara. Eu a coloquei no meu gabinete, eu a coloquei no boletim da igreja, eu a coloquei nos murais da igreja, eu estou deixando ela fluir no meio do povo, eu falo dela, prego em cima dela, ensino a respeito dela, e os ministérios da igreja, eles vão trazendo desdobramentos mais práticos, mais circunstanciados desta visão que é essencial, básica para toda a igreja. O que eu quero dizer é o seguinte: com toda a dificuldade, com todas as limitações técnicas, porque nós somos pastores, será que você consegue colocar no papel alguma coisa que tipo de igreja vocês querem ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, no terceiro milênio? Que tipo de igreja querem ter? Esse é o desafio, essa é a coisa, sentar e colocar. Até que ponto isso está claro na nossa mente e no nosso coração? Porque se está claro na nossa mente e no nosso coração, a gente consegue colocar num pedaço de papel, isso é um bom sinal no sentido de que a gente vai conseguir passar, ou está conseguindo passar isso para as pessoas. Uma coisa que para mim é muito importante nesse tempo, principalmente de construção, é que a gente não esteja ocupado só em construir um prédio. E esse é um dos maiores medos que eu tenho. Porque a gente pode se envolver com isso e fazer disso a essência de toda a energia que nós vamos despender durante esses próximos anos. E eu vou ser uma pessoa muito frustrada se daqui a 5 anos eu tiver um prédio construído, um santuário ampliado,
mas eu olhar para a igreja gente, para a igreja povo, e eu perceber essa igreja desestruturada, perceber essa gente frágil. Então, uma palavra que eu usei aqui é muito importante na nossa declaração de visão e de missão também, porque temos essa declaração. É a palavra consistente. Nós queremos consistência, nós queremos concreto firme na construção da igreja. Nós não queremos um crescimento apenas numérico e todo mundo vem, então vamos fazer coisas bonitas para atrair as pessoas. Tratamos um pouco disso ontem de noite. Não estou preocupado com isso. Não estou preocupado em simplesmente juntar gente e que coisa boa e me impressionar com isso. Eu estou preocupado em que haja consistência. Consistência na palavra, consistência na experiência com Deus, numa experiência que parta exatamente da convicção de que somos novas criaturas em Cristo, e isto gera uma nova vida em nós. Consistência no estudo da palavra, consistência na novidade de vida, consistência na comunhão fraternal. Eu quero consistência, porque eu quero isso. As minhas ações de ministério vão se orientar para construir isso, porque eu tenho um sonho, eu tenho uma visão. Amém? Dá para a gente acompanhar isso, para a gente se motivar com isso. Então eu quero desafiar vocês a fazerem isso. O livro do Barna ajuda muito, não foi naturalmente a única coisa que me ajudou, não é? Mas nesse tempo eu tenho lido o livro do Barna e O Poder da Visão, e tem me ajudado muito. Por causa disso, então, a igreja que hoje temos, em uma medida bastante significativa, é a igreja que pedimos a Deus, pela graça de Deus, não é? É a igreja que pedimos a Deus. Infelizmente, nem tudo da nossa visão a gente vai conseguindo concretizar de uma maneira mais imediata, mas a gente continua perseguindo isso e eu continuo compartilhando isso com as pessoas. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão de compartilhar a visão. Os problemas de não termos uma declaração de visão que seja clara, límpida, um desses problemas é que nós temos a tendência de simplesmente deixar a coisa acontecer. E aí nós não podemos controlar, como ministros de Deus e como líderes que Ele tem colocado sobre a igreja, para onde a igreja está indo. O segundo problema é o desperdício de energia, de recursos humanos, de dons, que muitas vezes não são aproveitados, não encontram oportunidade, porque a gente não tem uma visão clara de para onde a gente está indo e que tipo de igreja nós estamos construindo. Então nós desperdiçamos energia, frequentemente desperdiçamos dinheiro. A palavra do Senhor é esta: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde é que nós estamos investindo? Fazer uma avaliação do nosso orçamento. Onde é que nós estamos investindo? Quando eu digo que nós queremos uma igreja cuja paixão maior seja testemunhar de Cristo, ganhar almas e enviar missionários, eu não estou dizendo uma coisa genérica. Para a nossa igreja, é isso estar aqui de modo muito claro e eventualmente no papel, porque hoje modernamente é uma forma bastante clara de colocar a coisa. Isso estar aqui significa um compromisso com isso. Significa que cada vez que nós percebemos que não estamos andando nessa direção, nós vamos nos cobrar de nós mesmos que nós nos corrijamos e voltemos a andar nessa direção. Que cada vez que nós comprarmos um tijolo, nós vamos conferir se comprar esse tijolo não prejudica a nossa visão de mandar um missionário. Porque queremos isso. Uma igreja que coloque como prioridade enviar missionários. E isso estar aqui no papel significa um compromisso que eu vou cobrar de mim e que os outros vão cobrar de mim e que eu vou cobrar da igreja também. No melhor sentido de cobrar, se é que a visão ainda continua atualizada ou talvez ela precise ser revista. Então, quando não temos uma declaração clara de visão,
nós desperdiçamos energia, não sabemos para que lado estamos indo, e muito do potencial que nós temos não é aproveitado. Terceiro, quando não temos uma declaração clara de visão, falta uma referência para decidir o que faz e o que não faz sentido na igreja. Se você analisar a experiência do apóstolo Paulo, você vai ver que nesse dia, quando Deus lhe deu uma visão, na sua experiência no caminho de Damasco, a primeira coisa que aconteceu depois da conversão, da mudança de vida de Paulo e dele ter recebido a visão, foi que Deus mexeu na agenda dele, não é? O que estava na agenda de Paulo naquele dia? Ele tinha uma agenda. O que estava na agenda dele era, hoje à tarde, chegar a Damasco e arrebentar com a raça dos crentes lá, acabar com eles, destruir a igreja, não é? Uma sessão de tortura lá com aqueles crentes, humilhá-los, não é? Invadir casas. Era isso que estava na agenda dele. Mas quando a gente se converte, Deus muda a nossa agenda. E quando a gente se quebranta diante de Deus, para que Ele nos mostre a sua visão para o nosso ministério, Deus muda a nossa agenda. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, que uma das coisas mais difíceis de serem mudadas é a agenda de um pastor. E esse é um dos nossos problemas. Nós fazemos o nosso calendário de atividades, amém, graças a Deus por isso. Nós fazemos os nossos boletins, amém, graças a Deus por isso. Nós fazemos a nossa ordem de culto, amém, graças a Deus por isso. Mas cada vez que eu pego o boletim com a minha ordem de culto, eu estou comprometido com a visão, e eu digo, Senhor, eu não quero que esse boletim dirija o culto da minha igreja. Eu quero que o Teu Espírito dirija o culto da minha igreja. E, Senhor, eu quero que a Tua direção seja tão clara, que se eu fugir ao boletim, eu não tenha sentimento de culpa por causa disso. O problema é que nós estamos com as nossas agendas já tão comprometidas, e nós não aceitamos que Deus nos reoriente por esta clarificação de qual seja a sua visão para o nosso ministério. Nós começamos o ministério já nos comprometendo com muita coisa, nós aceitamos convites e frequentemente nós não conferimos se aceitar esses convites, se pregar aqui e ali, se fazer cruzadas evangelísticas, se pregar nos congressos, se isso confere com a visão de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério e para a igreja diante da qual nós estamos. Uma das coisas mais difíceis é mexer com a agenda de pastor. É verdade? Eu lembro daquele pastor que contou a sua experiência. Ele foi ao seminário e ele começou a compartilhar a respeito de como Deus havia chegado a lhe dar uma visão para o seu ministério e para a sua igreja. E ele disse, houve um dia no meu ministério em que havia uma insatisfação muito grande no meu coração. E então eu comecei a orar, clamar a Deus. E nesse processo de orar, de clamar a Deus, para que Deus reacendesse dentro do meu coração entusiasmo pelo ministério, eu fui ao meu quarto, eu me ajoelhei, e o Senhor me deu uma profunda experiência de quebrantamento. Eu me arrependi da maneira como eu estava conduzindo a minha vida e o meu ministério. E naquela experiência de quebrantamento, Deus reacendeu um entusiasmo muito grande, uma esperança muito grande quanto ao meu ministério. E ele disse, tudo que veio depois disso foi consequência daquilo. E ele então começou a falar sobre os ministérios da sua igreja, grupos de discipulado para isso e aquilo, uma Kombi, biblioteca ambulante, que ele parava a Kombi numa praça e as pessoas vinham ali, ele passava o dia ali com aquela Kombi, livros evangélicos, Ministério do Livro, né? Não é? Foi falando de outros ministérios com grupos marginalizados, com toxicômanos, com alcoólatras, com mendigos. Ele foi falando de uma porção de coisas, e ele estava falando no seminário.
E os seminaristas estavam vibrando. E quando ele terminou, houve oportunidade para perguntas. E um seminarista disse: pastor, eu já consegui anotar todos os ministérios que o senhor tem na sua igreja, e eu achei muito interessante, e eu quero levar esses ministérios para a minha igreja também. E ele disse: me fale um pouco mais daquele ministério da Kombi com os livros, porque eu quero entender, eu quero levar para a minha igreja também. E o pastor disse: ele não entendeu nada. Porque, na realidade, o que ele havia dito era que a visão Deus lhe tinha dado lá, aquele momento de oração, quando ele se quebrou, se quebrantou, e quando ele disse: Senhor, eu aceito mudar a minha agenda, eu aceito mudar o meu programa de vida, tu és soberano para intervires na minha vida e no meu ministério, direcionares de novo. E ele disse: todos os ministérios que aconteceram na igreja, eles são derivações daquela experiência com Deus. Porque frequentemente nós achamos que certos ministérios são tão bonitos, e eu volto àquele tema, muitas vezes a gente acha que porque a denominação propõe, a gente tem que ter na igreja. E então a gente diz: nós temos que ter união de adultos, nós temos que ter união feminina missionária. E então os homens me procuraram e eles disseram: pastor, a gente não consegue que a união masculina missionária vá para frente, pastor, nós estamos preocupados. E eles estavam quase chorando por causa disso. Eu disse: irmãos, com todo o respeito e com todo o carinho, eu não estou muito preocupado que a união masculina missionária vá em frente. Eu estou preocupado que os homens da igreja estejam envolvidos, comprometidos, estejam testemunhando e saibam aonde querem chegar e possam contribuir para a construção da igreja. A construção que eu digo, frequentemente, não é o templo, não é o prédio, mas é da igreja, povo, da igreja, comunidade de Deus. E frequentemente nós estamos tão escravizados, tão viciados, tão comprometidos com esses programas, com esses ministérios que nós achamos que funcionam tão bem lá e que vão funcionar muito bem aqui, que de fato nós não aceitamos deixar que Deus mexa na nossa agenda. Então esse é um dos problemas de não ter uma visão, é que nós frequentemente não podemos discernir o que faz sentido ou o que não faz sentido. Se nós temos uma visão clara, de repente a gente começa a discernir que determinados ministérios na igreja talvez não façam muito sentido e que nós podemos reorientar esse potencial para alcançar o mesmo objetivo de uma outra maneira. Tá bem? Dá para entender? Obrigado, amém. Em Neemias capítulos 1 e 2 você vê Neemias, um grande líder de Deus que a gente já conhece, não é? E como Deus colocou a visão no coração dele. Neemias capítulo 1, versos 3 e 4, e capítulo 2, 4 e 5. Capítulo 2, 4 e 5 que Deus deu. E Deus foi detalhando. Interessante que no versículo 11: cheguei, pois, a Jerusalém, estive ali 3 dias. Então, de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer por Jerusalém. Ele já tinha a visão no coração, mas esperava um momento estratégico para compartilhar a sua visão. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. E no verso de número 17... então eu lhes disse: bem vedes vós o triste estado em que estamos, como em Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então ele compartilha a visão com os magistrados e com os líderes. O que é que nós vemos a respeito da visão aqui em Neemias? Primeiro, a visão é aguçada por um sentimento de inconformação. Nós, pastores, nesse sentido melhor, precisamos ser pessoas inquietas e inconformadas. Eu vim lá do Rio Grande do Sul, fui criado num contexto
cultural, eu até diria assim. Com meus 20 anos eu vim para o Rio de Janeiro, e vim para uma cidade chamada São Gonçalo. Fui seminarista ali da primeira igreja, e quando eu terminei o seminário, eu fui convidado para ficar na igreja. Talvez não fosse o lugar que eu escolheria para ficar e para realizar o meu ministério. As diferenças eram muito grandes. Eu andava pelas ruas e estavam esburacadas, não é? Eu me inconformava com uma porção de coisas, como ainda sou uma pessoa inconformada. Mas Deus colocou no meu coração que eu podia fazer alguma coisa para mudar isso. Não apenas do ponto de vista social, ainda que também como desdobramento do ponto de vista social. E uma coisa que eu tenho dito ao meu povo ali em São Gonçalo é que, com a presença maciça de crentes em Jesus que nós temos naquela cidade, se as coisas não mudarem, alguma coisa de errado está acontecendo conosco como igreja e como igrejas e como povo de Deus ali. As coisas têm que mudar pela nossa influência, não é possível. E essa é a visão que eu tenho. Ela nasce de uma inconformação profunda com o status quo. E aqui eu parto então para essa questão: o que é que nós sentimos quando nós nos confrontamos com a realidade na qual nós estamos nesse país, nesse mundo, na nossa cidade, no nosso contexto, no contexto onde nós estamos vivendo? Em inconformação, há uma síndrome que tem tomado conta desse país e que se expressa nessas palavras: para o Brasil não tem jeito mesmo, o Brasil não vai melhorar mesmo, para o Brasil não tem jeito, entra presidente, sai presidente, novo plano econômico, mais isso e mais aquilo, para o Brasil não tem jeito. E nós fomos contaminados por esta síndrome, nós fomos contaminados por esse espírito de desalento, e de alguma maneira nós muitas vezes enfrentamos o ministério, nós estamos diante das igrejas, estamos desalentados e nós nos conformamos e dizemos: não tem jeito mesmo. E eu repreendo esse pensamento de desalento e de conformação. O pastor precisa ser alguém incomodado permanentemente, no melhor sentido de perturbado intimamente. Tem que fazer comichão dentro da gente essa inconformação com o status quo. O dia que você perder esse espírito de inconformação, o dia que você disser: está tudo bem, está tudo às mil maravilhas, deixa rolar, deixa correr, alguma coisa muito errada está acontecendo com a sua vida e com o seu ministério. Até o último dia da minha vida, eu quero ser uma pessoa inconformada, e eu quero estar me colocando diante de Deus como alguém que vai construir alguma coisa diferente. É isso que eu quero. Uma realidade a ser mudada, e a gente vê o Senhor Jesus, voltando ao texto de ontem à noite, não é? E quando Ele olha para gente presa, gente escravizada, para gente com fome, para gente de coração arrebentado, machucado, quebrado, e a Bíblia diz que Ele veio para pregar boas novas, boas notícias, não é? E proclamar o ano aceitável do Senhor, isto é, um novo momento na vida dessas pessoas. Segundo, na construção da visão de Neemias, a visão propõe um estado preferível ao atual. Eu não estou conformado, mas eu preciso ter na minha mente, diante da minha igreja, um estado que seja preferível àquele estado em que nós nos encontramos. Até que ponto isso acontece de fato? Terceiro, a visão precisa comprovar sua procedência divina. Sua procedência divina. Paulo diz: não fui desobediente à visão celestial. Tem que ser visão de Deus, não pode ser visão minha pessoal. Eu tenho que buscar essa visão no coração de Deus, porque só Deus consegue ver com toda clareza essa realidade. Quarto, a concretização da visão implica em uma estratégia, e a gente percebe Neemias como um estrategista de primeira marca. Eu preciso estabelecer estratégias orientado por Deus para chegar a construir essa visão. Quinto, a visão nos constrange a
refazermos a nossa agenda. E isso aconteceu também com Neemias, como aconteceu com Paulo. A diferença entre a declaração de visão e a declaração de missão é que a declaração de missão expõe para que a igreja existe. E a declaração de visão expõe a realidade que a igreja está construindo e como ela vai ser no futuro. E eu quero então trabalhar objetivamente nesses últimos 15 minutos como é que eu cheguei a desenhar a visão da igreja. E eu quero propor isso para a reflexão de vocês. Desenhando a visão da igreja. Primeiro, diagnosticando os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Nós sentamos durante meses e meses para conversar com líderes estratégicos na igreja, conversar assim abertamente, livremente, com papel e caneta na mão e anotando quais são os nossos pontos fortes. Vamos começar pelos pontos fortes. Quais são os pontos fortes da sua igreja? O que é que você gosta na sua igreja? O que você acha que vocês são bons? Tem que haver algumas coisas em que a gente seja bom, não é? Então, o que você gosta? O que você acha que é ponto forte? Fizemos. Passamos aí algumas semanas fazendo isso, não é? Toda quinta-feira à noite a gente se reunia com esses líderes estratégicos, uma meia dúzia deles, e a gente estava lá, construindo, não é? Quais são os nossos pontos fracos? Nós somos muito descuidados com relação a esse aspecto dos pontos fracos, não é? Mas nós analisamos, vamos reconhecer, às vezes a gente achava que era bom, tinha achado que era um ponto, era ponto forte, daqui a pouco ele voltava como se fosse um ponto fraco, por causa de um outro aspecto daquele ponto. E nós não nos confundíamos com isso, nós íamos anotando, quais são os nossos pontos fracos? E nós começamos a perceber quanta coisa que a gente é fraco, quanta coisa que a gente é fraco. Uma coisa que nos ajudou muito foi uma organização que faz pesquisa sobre crescimento de igreja, uma organização internacional, que fez uma pesquisa no contexto da nossa igreja, e eles nos ajudaram muito. Algumas coisas que nós pensávamos que éramos bambas, mas pela pesquisa que eles fizeram, que implica em questionários distribuídos com pessoas aleatoriamente na igreja e algumas outras líderes estratégicos, mas muitos membros aleatoriamente, gente com vários níveis de aprofundamento na vida da igreja, enfim, e algumas coisas que nós pensávamos que éramos bambas, eles nos mostraram por A mais B, que nós temos muito que melhorar nisso. Então, essa é uma coisa que às vezes a gente se ilude quando a coisa fica só na mente aqui, só no raciocínio. A gente se ilude, a gente pensa que é bamba, mas não é nada de bamba. Ou às vezes a gente pensa que é fraco, e a gente vai descobrir que aquele é um ponto forte da gente, que a gente tem que pegar e investir naquilo ali, não é? Quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos? Segundo, primeiro, diagnóstico, né? Segundo, analisar tendências. E nessa análise de tendências, nós analisamos quais são as coisas que nos ameaçam na comunidade onde nós estamos inseridos, não é? E aí a gente começou a identificar, por exemplo, essa questão do desemprego, que é alguma coisa que já estava ameaçando naquele tempo, não é? Do desemprego, porque nós estamos vivendo ali numa comunidade de muitos operários, e isso afeta a igreja quase que imediatamente. A questão do desemprego, né? A questão econômica, a questão da contextualização social, moral, espiritual, a questão da proliferação dos centros espíritas e de macumbaria, não é? A questão da proliferação de outros matizes de igreja evangélica. E quais são as ameaças? Fomos diagnosticando, identificando tudo isso e anotando. E depois nós anotamos nessa análise de tendências quais são as oportunidades. E uma das oportunidades que nós percebemos era a seguinte, que nós estamos no centro da cidade. Nós somos a igreja evangélica, a primeira igreja batista, a igreja evangélica talvez uma das mais antigas da cidade. Nós estamos no centro da cidade, a 200 metros da prefeitura,
todos os bancos, todos os escritórios de profissionais liberais estão ali na nossa área, a nível assim, de 500 metros de raio, não é? E nós percebemos que nós somos, do ponto de vista geográfico, a igreja mais estratégica. 70 linhas de ônibus passam na frente do nosso templo, e essas mesmas 70 linhas de ônibus voltam passando atrás do templo na outra avenida. Então nós chegamos à conclusão de que Deus não nos colocou ali por acaso, há quase 77 anos atrás. Ele não nos colocou ali por acaso, e que nós temos uma responsabilidade por estarmos ali, e que por estarmos ali nós somos estratégicos. E se somos estratégicos, uma das responsabilidades que nós temos é abençoar e influenciar outras igrejas. Então nós começamos a conferir que tipo de referência nós estávamos sendo na cidade, e essas reflexões nos ajudaram muito. Eu queria então trazer aqui uma reflexão. Quando hoje nós nos vemos como igreja evangélica no Brasil, não é? Quais são as tendências que nós percebemos? Já leram o Mega Trends do Nesbitt? Já leram as tendências para o terceiro milênio? Quais são as tendências? Eu não quero entrar nesse aspecto social de modo geral, mas apenas abordar algumas coisas de modo mais superficial. Uma das tendências da nossa sociedade dessa véspera de século XXI é misticismo. Sabemos disso já. Cada vez que um século se aproxima do seu final, as pessoas parecem que têm a tendência de buscar o transcendente. Então, aquele provérbio, como é que é? De 1000 passará, a 2000 não chegará. Eu não lembro onde está, qual é o livro que está. Dizem que está na Bíblia. Nós tratamos? Tá bom. Porque um dia uma irmã se levantou na igreja e na hora de recitação de versículos preferidos, né? Ela veio com essa. É bom? É. Mas de alguma forma isso está no subterrâneo dos sentimentos das pessoas. A gente de alguma maneira está pensando assim: puxa, vai chegar 2000, alguma coisa grande deve acontecer por aí, e as pessoas se tornam místicas. Então essa é uma tendência da nossa sociedade. Já leram o Mark Bubeck, o reavivamento satânico? Muito do reavivamento satânico tem a ver com esta aproximação com a virada do milênio. Muito. As pessoas se tornam mais religiosas. Então essa é uma questão. Como a igreja está sendo afetada por isso? De alguma maneira as igrejas evangélicas começam a ser influenciadas por esse misticismo. Muitos que têm uma visão mais de mercado do que de igreja estão achando que esse é um bom filão para você trabalhar essa população que tem a tendência mística e trabalhar esse misticismo na igreja. Muitas igrejas estão se tornando muito místicas. Eu acho que eu estou falando de exagero do místico, porque o místico na realidade acontece cada vez que eu oro, eu estou me comunicando com o transcendente. Mas quando nós passamos a exageração disso, nós estamos sendo levados por uma tendência desse final de século, desse início de novo século, de novo milênio, para a qual nós precisamos prestar atenção. Porque nós não podemos simplesmente deixar a coisa acontecer. E se nós simplesmente vamos deixar a coisa acontecer, pode ser que quando nós nos acordarmos, a igreja já tenha ido longe demais nisso. Será que é isso que Deus espera da igreja? Uma outra tendência é o sincretismo. Isto é, a gente pegar tudo e botar no liquidificador, todas as tendências. E muitas vezes tendências não só religiosas, como sociais, e a gente pega tudo, joga no liquidificador e vamos misturar isso aqui. E a gente junta tudo isso, esse misticismo, essa tendência do povo, isso afeta a nossa liturgia. E eu não estou dizendo que a nossa liturgia não precise se libertar desse gesso que muitas vezes a caracteriza. Eu creio que precisa se libertar desse gesso, não é? Desse engessamento. Mas eu acho que às vezes a gente fica numa luta de esgrima, né, dentro da igreja. O versículo preferido de alguns é: faça-se tudo decentemente com ordem.
E o versículo preferido do outro lado é: onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. E cada um puxa para o seu lado, não é? E quando na realidade o equilíbrio que seria a questão adequada, o equilíbrio que seria a postura adequada. E nós, como pastores, nós somos administradores do pêndulo do equilíbrio. Alguns querem levar muito para lá, e contraposição e reação natural, outros querem levar muito para lá. E foi isso que gerou um trauma na nossa denominação há 30 anos passados, porque alguns estavam insatisfeitos com frieza, com formalismo, com ritualismo, com rotinas, com denominacionalismo, e começaram a pregar que precisávamos de um despertamento. E então os outros pressionaram, porque ficaram com receio, porque esses que pregavam um despertamento estavam levando a coisa para um outro extremo, do excesso, do fanatismo. Então aconteceu um trauma, porque nós não soubemos conciliar a nível de equilíbrio. E então o que aconteceu? Durante 30 anos, muitos pastores batistas não pregaram sobre o Espírito Santo. Era uma coisa muito ruim alguém dizer amém e aleluia, que são palavras bíblicas. E se a gente fechasse os olhos para orar e apertasse um pouquinho mais, então era renovado, é verdade? E outras coisas assim. E ficar de joelhos em muitas igrejas era um gesto que causava suspeita. Então nós temos dificuldade com o equilíbrio. Mas a tendência da nossa sociedade é sincretismo, é pegar tudo e juntar para agradar todo mundo, para conseguir mercado. E esse é um problema sério, preocupante. Nós vamos viver, a igreja vai viver, né, nesse contexto. E o terceiro que eu quero tratar hoje é o relativismo. E essas três coisas têm relação umas com as outras. Relativismo. Não existe preto nem branco, não existe certo ou errado, tem a ver com o sincretismo. A gente concilia, a gente dá um jeito, isso começa a afetar a disciplina das nossas igrejas, isso começa a afetar a qualidade de vida das nossas igrejas. E mais uma vez eu não estou dizendo que a gente tem que ser truculento, mas eu estou dizendo que a gente tem que se cuidar com esse relativismo moral, ético, que vai nos ameaçar cada vez mais nessa transição do segundo para o terceiro milênio. E a igreja vai ter que responder a isso. A igreja vai ter que responder a isso. Por isso, eu creio que termos uma visão clara de que tipo de igreja estamos construindo, que termos uma visão clara de aonde nós queremos chegar, vai nos ajudar muito para fazer essa travessia, que é uma travessia difícil, é uma travessia com muitos riscos. Darcy Duzilek, no seu sermão na Convenção Batista Brasileira em São Paulo, ele diz: a igreja do Senhor Jesus precisa se preparar para receber os refugiados da fé no início do próximo milênio. Por isso que eu trabalho a consistência, porque nós temos que ser consistentes e firmes, porque quando virar o milênio e as pessoas perceberem, se o mundo não acabar, as pessoas perceberem que o mundo não acabou, as pessoas perceberem que o misticismo não levou a nada, então nós teremos muitos decepcionados com muitos dos matizes religiosos que andam por aí. E quais são as igrejas que vão servir de socorro para essa gente arrebentada, quebrada, esfacelada, decepcionada? São as igrejas consistentes e firmes. Eu não estou dizendo que são igrejas truculentas, mas são igrejas que conseguem administrar equilíbrio. São igrejas sadias. São igrejas onde as pessoas poderão vir e poderão encontrar de fato alguma coisa que fale a profundidade dos seus corações, das suas necessidades, e que não simplesmente as explorem ou explorem as suas emoções, mas que possam faturar tudo isso para a glória de Deus, para o bem das pessoas. Eu os desafio, em nome do Senhor, no sentido de que peguem um pedaço de papel nesses dias, e vocês tentem colocar nesse pedaço de papel: que tipo de igreja eu quero construir, como líder, como pastor, como profeta de Deus. E a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso.
Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela convicção que nós temos de que temos sido chamados e levantados por ti com unção do teu Espírito.